Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Aproveito para agradecer você que já é inscrito aqui no canal, você que está chegando agora através desse vídeo. Faz um favor para mim, já deixa o seu like, se inscreve no canal, faça isso agora, senão você esquece depois, porque você vai amar esse conteúdo, você vai amar esse vídeo. Pode ter certeza, então já faz seu comentário, deixa um emoji, isso é importante para que a plataforma entenda que você gosta desse vídeo e desse tipo de conteúdo e ela passa a te entregar cada vez mais a cada atualização, a cada vídeo novo. Meu muito obrigada a você que vem junto comigo nessa jornada, assim como a nossa convidada de hoje. Conheço há muitos anos e hoje tenho o prazer de ter essa entrevista, esse bate-papo leve, livre, leve, solto, um pouquinho da vida, um pouquinho de mulher moderna, um pouquinho de medicina. Paula Fittbeck, a nossa queridíssima doutora Paula Fittbeck, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sabe que você falou muitos anos. Eu estava até tentando lembrar quantos anos, mas eu não lembrei. Eu fui procurar, a gente tem fotos de muitos anos mesmo, né? Pelo menos 12. Pelo menos 10, mas eu aposto em 12. 12, é mais para 12 mesmo. Em 12. É bastante tempo. E eu estou muito feliz em estar aqui nessa nova etapa aí da sua carreira. Obrigada, muito obrigada, doutora. É uma alegria ter as pessoas que já estavam comigo, que a gente já tinha oportunidade de conversar e levar informação, e esse é o meu propósito de vida, a gente continua fazendo. Onde eu estiver, continuarei com o meu propósito, e agora minha casa nova é o Diálogo 360. Obrigada, então. Doutora, você tá com novidade, porque assim, você tem um livro, o lançamento foi lindo, eu não pude ir, até tava comentando antes da gente começar, eu tive dengue esse ano, eu demorei para me recuperar, assim, não dá aquela disposição, sabe? Então fazia o que era a obrigação, mas sair, a vida social ficou um pouquinho parada ali, até para o corpo se refazer, né? Então foi realmente um período ali mais pesado. Em seguida tive uma virose, mas foi lindo. O seu lançamento foi lindo demais. Uma série de pessoas queridas que eu também conheço lá com você. É o livro A Espera, o Guia Definitivo para a Saúde Reprodutiva e o Sucesso da Gestação. Fala um pouquinho dele para mim. Falo, nossa, esse livro ele surgiu, na verdade já era uma ideia que eu e o Alfonso, né, meu sócio, Alfonso Massaieri, a gente teve alguns anos atrás, e na verdade a gente teve a facilidade de ter uma pessoa em comum que nos ajudou nesse projeto, porque era uma paciente minha antiga, que tinha um contato com um colega nosso e por coincidência, ela é dona dessa maquinária, que é a editora, e a Renata procurou, né, o Alfonso, porque por indicação, procurando alguém que quisesse falar sobre a infertilidade. E daí, a hora que a gente se encontrou, a gente já se conhecia, então assim, sabe quando parece que tudo dá certo para aquele momento? E até o Alfonso comentou esses dias, nossa, foi tão bom, né, como você falou, o lançamento, foi tão bom a gente escrever esse livro, a gente devia ter feito isso até antes. Eu falei, sabe o que eu acho que não, Afonso? Eu acho que é aquele tipo de coisa que o momento certo, sabe, que tudo tem um porquê, um significado e a hora certa na vida, né? Eu falei, eu acho que estava na hora da gente fazer isso agora, né, depois de tantos anos de experiência, né, que a gente tem realmente, né, o que falar, a gente viveu tantas coisas, e a infertilidade, a gente já conversou um monte sobre ela, você tem um monte de informação, e nem sempre essas informações, né, como tudo, né, mas elas são reais, elas são técnicas, ou são técnicas demais, né, ninguém entende nada. Então, o que a gente tentou? A gente tentou fazer com que, em um livro só, né, a gente tivesse todas as informações que uma mulher que nem sempre está tentando, mas que um dia pensa em ser mãe, né, um casal, um pai, uma produção independente. Então, qualquer pessoa que pense, né, em um dia gestar ou ter uma família, possa se informar do início, né, vai desde como funciona o ciclo menstrual, reserva ovariana, a idade da mulher, até todos os tratamentos, né, público LGBT, produção independente, fertilização, todo esse universo,
né, que é muito difícil de, às vezes, a gente, né, definir, numa linguagem simples, né, técnica, mas simples para a população em geral e de uma forma acolhedora, né, porque quem sofre com a infertilidade também precisa um pouquinho, assim, de gentileza, e a gente tentou passar isso nesse livro. Porque realmente, o que o Alfonso... Aliás, um abraço para o doutor Alfonso Massaguer também, estou esperando você aqui, viu, doutor? As histórias vocês já tinham há anos, né? Então, vocês já... As nossas entrevistas... Então, eu conduzi durante 12 anos e meio um programa que falava basicamente sobre saúde. Então, o que você passou ali para nós, compartilhando um pouquinho da sua experiência à frente desse manejo da infertilidade, foi muito valioso. E você foi a primeira pessoa... Eu aprendi muito nesse percurso, né? Você foi a primeira pessoa que colocou uma data, uma idade diferente. Então, quando todo mundo ainda falava em 35, você estabeleceu o 37,5. E isso me marcou, porque toda mulher, principalmente a mulher, é claro que o homem também, né? Que é uma questão ali do casal, mas a idade é só da mulher, né? O que importa mais é a idade da mulher. Tem uma cobrança interna, uma corrida contra o tempo. Quando você vem e fala, isso até dá um quentinho. Então, peraí, vamos começar a ver. Não dá para esperar, mas aquilo já trouxe uma novidade nesse meio. Você foi a primeira pessoa que falou isso para mim, e foi lá no programa. Imagina, eu era super jovem, né? Mas sempre quando há o sonho da maternidade, hoje em dia a gente pensa na idade, porque tá ficando para depois a maternidade. É um dilema da mulher moderna, né? Não dá para negar. Para todas, né? Porque, imagine, 35, 37,5, 30, né? Que quando a gente começa a pensar, é uma menina, né? É uma menina que tá começando, né? Aos planos de carreira, às vezes ainda nem pensou em se casar, né? Nem sabe se quer casar, muito menos se vai querer ter filhos, mas... O ovário, ele não acompanhou essa evolução, né? Então, a gente vê hoje em dia várias mulheres que congelam os óvulos, né? Como essa informação, ela tem que ser dada na hora certa. E essa questão dos 35, muitas vezes fica, assim, um estigma e a mulher acha que depois dos 35, nunca mais, né? Ela vai poder tentar, né, congelar um óvulo, por exemplo, né? E como eu falei lá no passado, né, a gente foi vendo realmente com a reprodução assistida que não caia dos 35 até os 37, cai, mas não é tão significativo como dos 38 em diante, 39, que é quando, por exemplo, a gente pensa em uma biópsia, né, com mais indicação. Então, assim, a gente vê que tem aqueles 2 aninhos, né, para a mulher respirar, mas é óbvio que é caso a caso, né? E essa informação, às vezes, ela não chega ou por preconceito da própria família, ou porque existe um pensamento de que se é reprodução assistida, é muito caro. E a gente está vivendo hoje um momento que as meninas com 30 anos estão coletando seus óvulos porque elas não encontraram ainda a pessoa com quem elas querem viver, dividir a vida, né? E elas estão garantindo que é delas. E assim, o que acontece, né? Por exemplo, às vezes essa mulher também nem vai querer encontrar alguém, né? Hoje em dia, exato. Uma das personagens, eu posso falar porque ela já fez podcast, já falou sobre isso no livro, é a minha irmã. Né? A minha irmã, quando ela fez 33 anos, ela estava solteira e ela, não, eu não quero ter filho, não vou ter filhos, e isso é uma opção da mulher, né? Então, até então, era muito raro a mulher assumir, né, isso. E a minha irmã lá com os 33, agora ela já tá com 42, ela falou isso, eu falei, então tá, Roberta, eu acho que você tem todo o direito, mas vamos congelar os seus óvulos, um dia você pode mudar de ideia. Né? Daí, como era mais fácil, ela era minha irmã, né? Então eu insisti um pouquinho, consegui. O Alfonso que fez, né? Porque eu não faço nada em família muito próxima, eu não gosto. Legal. Eu acho que
né, é difícil demais. Ele não tem isso. Mas daí eu falei, não, Alfonso faz, eu não vou me meter. É muito pessoal isso, né? Só congela da minha irmã. Congelou, hoje em dia ela está com 42 e realmente ela não quer ter filhos, né? Ela ainda não casou, ela não quer casar, e tá tudo bem. Se ela quisesse, ela poderia. Sim, mas ela não quer, né? E tá ótimo, então essa opção. Mas foi o que eu falei pra ela. Mas vai que você muda de ideia. E pode ser que ela ainda mude, né? A princípio ela ainda não mudou, mas ela teve lá o congelamento, que é o que eu digo, assim, é um seguro de vida. Né? Então, o que poderia ter acontecido? Pode ser que ela mude de ideia, pode ser que ela não mude, mas pelo menos ela tem essa possibilidade, né? E outras mulheres, na maioria das vezes, o que acontece é o contrário, né? Então, elas não congelaram, chegam nos 42 que a minha irmã tá, e daí não tem mais a possibilidade. E não foram alertadas, e até às vezes achavam, eu nunca vou querer ser mãe. Tá ótimo, mas daí conhece alguém e muda. Ou não, ou a vida muda. A vida muda a gente, né? Isso que a gente estava falando ali. A vida muda a gente em todos os aspectos, que é o que eu falo para as minhas pacientes. A beleza da vida é justamente isso, né? Então, hoje você tem uma certeza e uma convicção e você jura, garante que não quer ter filhos. Se você faz essa coleta, esse seguro de vida, você pode mudar de ideia muito menos relacionado à tua idade, né? Sim. Ao passo que uma mulher de 42, 45, 48 anos, se não fez essa reserva, quase vai ficar, não sei se dá para dizer, cravar, que fica inviável, mas é muito difícil conseguir com os próprios óvulos, né? Perfeito. Porque tem maneira de fazer também, com óvulos doados, porém enfrentando também seus preconceitos, né? E não só os preconceitos sociais, como os internos, né? Mas hoje em dia, realmente, assim, a ovo-doação, ela é uma técnica, Denise, assim, que a gente tem feito cada vez mais, ela é maravilhosa. A gente tem tentado alertar, né, cada vez mais as mulheres que isso é possível. Uma mulher, por exemplo, na menopausa, que por várias razões não quis, não pôde, não tinha possibilidade de engravidar antes, não conseguiu congelar, ela pode sim ser mãe. Inclusive tá em um dos capítulos, né? Os nossos capítulos, se você der uma olhadinha, eles têm vários nomes do que as mulheres sentem, sabe? Eu gostei, então, eu dei uma passadinha de olho aqui. Vou falar alguns. Sou jovem, ainda tenho muito tempo para engravidar. Daí o outro, sempre me cuidei, logo meus óvulos devem ser saudáveis. Exato, são aqueles tabus, né, que a gente sabe que não é bem assim, né? Congelar óvulos não é pra mim? Aí tem o passo a passo, tudo bem? Aqui outro, só vou congelar os óvulos em último caso. Grande problema essa fala, né? Problemática essa fala, em último caso. Às vezes não dá mais pra congelar, né? E esse último caso pode ser várias coisas, né? Mas é óbvio, né? Também o congelamento, ele, infelizmente, também não é uma técnica tão acessível para todos ainda. A gente compreende, é verdade. Então, a gente tem esse porém, né? Além da informação que tem que ser passada, a gente sempre insiste nisso. Pelo ginecologista, geralmente, geral, que tá lá vendo aquela menina desde os 15, 16, ela chega com 28, 29, 30, 35, 40 e nunca numa consulta ele perguntou sobre isso, né? E daí, né? Você já viu como tá a tua reserva ovariana? Você quer um dia ser mãe? Você está tentando? Então, assim, é sempre mais ou menos a mesma história quando a gente ouve isso. Mas meu ginecologista sempre falou que estava tudo bem. Mas ela estava usando pílula a vida toda, né? Nem sabia como estava o ciclo menstrual. Daí para com 40 anos e daí a gente realmente tem algumas surpresas, né? Então, esse livro tentou mostrar isso, as mulheres com endometriose também, os preconceitos dentro da própria família, né? Aquelas perguntinhas, né? E aí, quando é que vai engravidar? Velha demais para ser mãe. Exato. Casais homoafetivos não podem ter filhos biológicos. E aí, como é que a gente responde essa...
Podem. Como é que é esse capítulo 17 aqui? Essa é uma das perguntas que muitas vezes a gente escuta, né? Não pode, mas é claro que podem, né? Então, hoje em dia, a gente tem tratamentos disponíveis para homoafetivos femininos, masculinos, transgênicos, da mesma maneira que os casais hétero, né? Então, óbvio que você vai precisar, no caso de 2 homens, de um útero de substituição, que a gente chama de barriga de aluguel, né? Mas no Brasil é bem rígida a lei e a gente chama de útero de substituição. Vai precisar? Vai precisar, mas dá, são possíveis, né? Deixa eu aproveitar esse gancho, acho que é importante falar, assim, ao longo de toda minha vida no jornalismo e das entrevistas, sempre, depois de uma entrevista, às vezes viraliza um trechinho, alguém pergunta, mas Denise, barriga de aluguel não é proibido? Barriga de aluguel é o termo popular, tem o termo certo que a doutora vai relembrar a gente aqui agora. Pode, né? É uma coisa que tem regras, mas é permitido, certo? Sim. Todas as leis, as normas da reprodução assistida, elas são baseadas nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tá? Então, para a questão do útero de substituição, né, que a gente popularmente chama de barriga de aluguel, a gente tem algumas normas específicas. Uma delas é que a barriga, ela tem que ser parente até 4º grau de um dos cônjuges, né? Então, ou se for uma produção independente, no caso, 4º grau, né? Então, tia, mãe, prima, irmã, então até 4º grau de parentesco. Ela tem que, obviamente, passar por uma série de exames, né, para você ter certeza, né, que o risco para aquela paciente não é muito grande de uma gestação, né, então a gente, obviamente, obstetrícia você nunca tem certezas, mas alguns casos, algumas doenças de base a gente já sabe que são de mais risco. Não pode ter nenhum tipo de vínculo financeiro, tá, você não pode pagar por aquele tratamento, né? Então realmente é uma doação daquela mulher para que ela gere, né, aquele bebê. E hoje em dia você tem também a necessidade de que essa mulher tenha um filho vivo, ela já ter passado por uma gravidez, né? Então você vê que não é tão fácil assim. O barriga de aluguel, realmente, se a gente for pensar em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, antigamente na Ucrânia, agora está em outros países da Europa, Espanha, atualmente na Argentina, Colômbia, você tem as surrogates clinics, que são daí permitidos, legalizados, que você tem uma mulher que realmente ela vai estar fazendo aquilo como um trabalho, vai receber, obviamente, tudo de acordo com normas, lei, né, mas isso existe. No Brasil, não. Então, você não pode pagar e havendo, né, alguma impossibilidade de todos esses requisitos e mesmo assim o casal tiver alguém que se disponha, né, então você pode fazer uma solicitação para o Conselho Federal de Medicina como uma exceção e pedir essa autorização, né? Nem sempre ela vem, mas isso também você pode fazer essa solicitação. Mas resumindo, é bem difícil, né? Então você tem que ter realmente várias aí normas para seguir, então isso dificulta um pouco, o que dificulta muito para os casais homoafetivos masculinos, né, então muitos deles, até alguns famosos vão fazer fora do Brasil, né, eles vão fazer nos Estados Unidos ou em outros países do Brasil, mas a gente tem, né, pacientes que fazem também no Brasil, da mesma forma que doação de óvulos, doação de espermatozoides no Brasil também você tem uma lei, né, então tudo baseado realmente nas resoluções, né, então a gente tem que seguir o que a lei manda, né? Para proteção também, claro, né? De todos, de todos, com certeza. Todas as partes. Será que existe uma chance dessa mulher que está gerando essa criança se apegar e depois não querer? Não é assim, existe todo um acompanhamento, né? Eu também acho que talvez não seja possível fazer isso sem o acompanhamento multiprofissional, né? Sim, não, e é obrigatório, além de tudo isso que eu falei, um acompanhamento psicológico, você tem que fazer
laudos de autorização de um psicólogo especializado na área para todos os envolvidos, né? Então, por exemplo, se a útero de substituição, a mulher for casada do marido, se ela tiver filhos, no caso tem que ter, se o filho já puder, dos filhos. Então, assim, é realmente um processo longo, né? Bem detalhado. Existe também a necessidade de um advogado no processo. Então, realmente, ele tenta proteger de todas as formas. É que essa questão da pegada, a barriga, né? Teve até uma novela, né? Na minha época, na sua não, mas na minha época, acho que você não lembra, que era Barriga de Aluguel. Então, assim, existe toda essa, né? Essa fantasia, né? Mora no nosso imaginário também, uma coisa fantasiosa de novela também, né? Da ficção. Então, a gente acaba carregando isso. É muito legal. A questão do pagar pelo tratamento. A gente sabe que algumas, não sei se são todas, eu não sei se isso é obrigatório, mas algumas clínicas oferecem existe uma maneira de você reduzir esse custo, desde que você que vai ser a contemplada ali pelo tratamento, doar uma quantidade de óvulos para outra mulher. Como é isso? É todo lugar que faz para reduzir esse custo de alguém? Porque eu sei que pelo SUS, por exemplo, existe, mas as regras e a questão da idade não ajuda muito a maior necessidade das mulheres em geral, né? Assim, no SUS existe uma quantidade limitada de tratamentos e algumas regras, né? Até compreensível, porque a gente tem, né, tantos problemas de saúde pública, né, também no Brasil, e poucos locais, né? Então, até tem aí no livro também, legal, todos os locais do Brasil em que existe pelo SUS, 100%, né, sem custos, e também alguns locais que existe uma ajuda de custo, né, em alguns serviços também, tá tudo aí. Inclusive tem um capítulo que mostra até parte de valores, tá bem explicado. Mudou bastante, muito, né? Sabe que eu até já compartilhei com vocês. A minha primeira entrevista da vida foi com o Dr. Paulo Serafini, lá na Clínica Huntington. Ele me recebeu, hoje eu tenho a dimensão do que foi isso na época. Nossa. Ele me recebeu, e era a reportagem para o jornal da faculdade, tá? Ele me recebeu como se eu fosse uma jornalista de um veículo conceituado, assim. Ele me recebeu ali, acho que eu fiquei uma hora e meia frente a frente ali com ele. Ele me explicou, acho que por isso que eu gosto tanto desse tema. É por isso que eu gosto também, por causa do Dr. Paulo Serafini, né? Foi ele que me ensinou tudo. Eu tô até emocionada, que ontem eu fui visitar o Dr. Paulo. A Huntington fez 29 anos ontem de clínica, e ele que fundou ele, o Dr. Eduardo, né? Então, eu, a Cláudia, a Thaís, o Paulo Bianchi, o Dr. Milton, os antigos dele, nós fomos visitá-lo e, assim, ele significa, na verdade, o Dr. Paulo foi um dos pioneiros e um dos médicos mais importantes para esse país, para a reprodução, né? Então, eu tive o privilégio, a alegria de aprender tudo com ele, né? Imagina, assim, quem que conseguiu, né, aprender com o Dr. Paulo Serafini? Direto eu aprendi, fonte, né? Eu fiquei do lado dele durante mais de 7 anos, assim, no dia a dia mesmo, e eu só agradeço, eu só tenho realmente recordações boas. Eu acho que o ano era 2003, ou 2003, o ano era 2003, eu estava lá na Clínica Huntington, ocupando o lugar ali de uma paciente. Ele me recebeu como se, não é brincadeira, como se eu fosse uma jornalista de um veículo importante. Eu era uma primeiranista, não era segundanista não, foi 2003. Eu era uma primeiranista da faculdade, então assim, não explicou tudo. E eu guardo o que ele falou até hoje, né? Então imagina, era uma matéria. E como que, hoje eu fico pensando, como que eu fui, né? Nossa, eu já fui num lugar grande, né? Porque a internet ali, né, engatinhando, você coloca um nome, o que você quer ali, né? Então, eu já sabia que eu queria falar da reprodução assistida. O primeiro que apareceu, porque também tinha muito menos, né? Estabelecimentos, foi lá o lugar que eu fui. Liguei, marquei. Foi muito legal. Então, eu tenho o maior carinho por esse tema, por todos os profissionais que ao longo da vida eu tive a oportunidade de conhecer. E eu sempre falo
do Dr. Paulo Serafini. Porque ele me ensinou, assim, me deu uma aula naquele dia. A reportagem ficou super legal também. E tudo ali extraído mesmo de um pioneiro mesmo, né? Então não, ele foi responsável pela formação de muitos de nós, assim, da minha geração, né? Eu, o Alfonso, meu sócio, saímos de lá, o Dr. Vanberto, né? Então, assim, a gente realmente tem muito, assim, a agradecer ao Dr. Paulo. E voltando à questão da ovodoação. Ovodoação, é isso. O que você estava explicando chama ovodoação compartilhada. Legal, esse é o termo. Que ela é uma doação de óvulos também permitida, né, pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, no qual uma das pacientes que vai se submeter à coleta de óvulos, se ela tiver os critérios de doadora, né, que também tem idade até 37 anos, por isso que lembra que eu falava do 37, foi bem antes da lei, era 35 e mudou para 37 faz uns 2, 3 anos atrás. Então, idade até 37 anos, boa saúde, não tiver nenhuma doença de base que contraindique, ela pode, para que tenha uma ajuda no tratamento, na questão de custos, né, a dividir o tratamento com a receptora, né? Então, o casal, a mulher que vai receber os óvulos, ela pode fazer essa ajuda de custo para a doadora. E não sempre devido à ajuda de custo também. Eu tenho várias pacientes que doaram também os óvulos, né, de uma forma altruísta também, porque tinham muitos óvulos e quiseram ser doadoras, né? Hoje em dia a gente tem mais casos assim, as mulheres, como têm se informado mais, né, e às vezes tem bastante óvulos ou para ajudar alguém, então elas também doam. E você já precisa fazer isso com essa intenção ou pode alguém que já tenha esse material guardado, né, no momento em que decide que não vai usar mais, ao invés de descartar, fazer esse encaminhamento para doação? Perfeito, não, isso é totalmente possível. Inclusive, a minha irmã tá querendo fazer isso. Legal. Eu ainda não deixei, porque eu ainda tenho esperança que eu vou ter um sobrinho. Mas se ela quiser, obviamente, né, ela pode doar. Eu tô adorando. Realmente é muito legal, né? O que a gente quer que a pessoa, às vezes, tenha a experiência da maternidade, né? Ao mesmo tempo que talvez ela esteja convicta que ela não quer. Ela não quer, não. A esperança é só minha, não é de mais ninguém, né? Assim, mas é que eu não tenho sobrinho. Eu tenho minha irmã e meu irmão. E é muito legal, eles viu? Não me deram sobrinho. Sobrinho é muito bom. Não, imagino. Eu sou louca pra ser tia, mas assim, ainda não sou. E daí eu falei, não, Roberto, espera até os 45. Mas ela é uma pessoa que quer. É óbvio que daí isso envolve uma série de normas também, por exemplo, eu não vou poder saber, ela é anônima, né? Você tem também a doação hoje em dia permitida pelo Conselho Federal de Medicina de parentes até 4º grau. Por exemplo, ela poderia doar para mim, e obviamente eu sabendo e ela sabendo. Se for parentes, você pode hoje em dia fazer isso também, né? Não tendo consanguinidade. Né? Então, você pode doar os gametas, óvulo e espermatozoide, para parentes até de 4º grau. Mas, no caso dela, seria uma ovodoação anônima, né? Para um X que jamais, né? Isso também é outra coisa que as pessoas ficam às vezes na cabeça. Ai, mas eu vou receber óvulo, né? E se um dia a doadora... Isso não existe, gente. Isso, já sabe, é algo, assim, totalmente também de novela. Né? Existe uma norma, é totalmente sigiloso. Então, a ovodoação anônima, ela é anônima para ambas as partes e isso realmente é muito sério e existem muitos anos já, né, de segmento. Então, isso pode ser feito. E daí, cumprindo os mesmos critérios, até 37 anos, né? Todas aquelas orientações de um tratamento a fresco. Legal. Porque o óvulo congelado, ele continua com a idade do momento em que ele foi congelado, né? Perfeito, vai ficar lá nos 33 aninhos dela. Parou no tempo, é isso mesmo, muito legal. O custo realmente mudou muito, né? Eu lembro que quando eu fui fazer essa entrevista, eu perguntei, né, sobre o custo. E era uma coisa, assim, custava na época um carro muito legal. Não, era assim. Hoje, acho que se a gente for pensar, talvez mais do que 50 mil, né? Algo assim. Isso. Com certeza, se a gente for pensar se fosse hoje, né? Não, mudou muito, né? Primeiro, você mesma disse, primeiro que era assim, tinham pouquíssimos locais,
né? É uma ciência nova. A Louise Brown, que a gente fala tanto, o primeiro bebê de proveta, né? É de 78, né? Então ela, imagina, primeira, e ainda foi uma técnica experimental, foi uma exceção. Realmente começou a desenvolver a partir da década de 80 para frente, 85, 90, né? Então hoje em dia você tem vários profissionais, você tem tecnologia mais disponível, tudo, né, os meios de cultivo, tudo que a gente usa é mais acessível financeiramente, uma expertise muito maior, então melhorou, ainda está longe de ser, assim, barato, digamos, né, se é o termo, né, não é, mas perto da época que você conversou lá, com certeza menos da metade, né. E também o que vai precisar ser feito, né? Então, acho que o que encarece são os medicamentos também. É muito menos a questão do congelamento em si, que às vezes é o que as pessoas acham que custa mais. Sim. Né? E, na verdade, o que você precisa para obter ali o material é que é mais caro, né? Sim, mas mesmo medicamentos, hoje em dia a gente tem protocolos que a gente chama, né, de friendly, né, tanto na questão de sintomas como financeiros, que também tem esse objetivo, sabe, de mais baixo custo. Então, assim, a gente tem tantas alternativas diferentes daquela época, que quando você foi, era 2003, eu conheci o Dr. Paulo em 2006, então foi logo depois, né? Então, parece que é pouco tempo, né? Não é tanto, mas ao mesmo tempo parece, assim, outra realidade. A gente não tinha quase nada disponível do que a gente tem hoje, era outra reprodução, era outra medicina reprodutiva. Então, realmente, ela evoluiu muito rápido, né? Agora, eu vou ler aqui uma das frases que puxa um gancho para um capítulo, que é... Eu bati o olho aqui e agora perdi. Ah, uma amiga fez FIV e funcionou de primeira. Porque é o alinhamento da expectativa, né? Então, de repente, você demorou para buscar e aí você acha que uma vez vai ser suficiente. Porque a cada vez nós estamos falando dos custos, também varia de quantas vezes serão necessárias até o momento ali do objetivo, né? E aí? Uma vez funcionou para sua amiga, mas para você pode não funcionar? Eu li relatos de pessoas que só funcionou na 7ª vez, na 5ª vez, na 10ª vez, e pessoas que estão tentando e a esperança está viva e a pessoa está animada. Essa comparação, né? Tanto assim, número, minha amiga congelou 10, eu tenho 2, ou minha amiga congelou 5, eu tenho 15, né? Então, e essas comparações, elas são muito injustas, porque a medicina, ela não é exata, né, Denise? Ela não é uma matemática. É óbvio que o principal fator, né, gente, que é o mais importante, é a idade do óvulo, não tem dúvida, né? Então, se você tem uma menina mais jovem, as chances dela engravidar na primeira tentativa ou ter óvulos melhores para uma coleta para congelar é muito maior. Mas não é só isso, né? Então, várias vezes, né, a gente se depara também com surpresas, né? A gente tem lá um casal que a gente também acha que tem tudo para dar certo de primeira, e isso não acontece. Então, é muito importante alinhar, né, com o casal essas expectativas. Você não pode, obviamente, tirar a esperança de que vai ter na primeira, porque muitas vezes tem. Eu tenho muitos casais que engravidaram de primeira e a gente até às vezes fica surpreso porque um embrião engravida. Mas não é a regra, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem, né, uma limitação do próprio método. A nossa fertilidade não é das melhores do universo também, né? É 25% por mês por tentativa numa menina jovem sem infertilidade. Na melhor fase, 25, é pouco, né? É pouco, né? Por isso que eu tento explicar, por isso que a gente dá 1 ano, né, para o casal, né? Ela é cumulativa, então a reprodução, ela aumenta as chances, mas ela não garante, né? Da mesma forma que congelar o óvulo também não garante. E da mesma forma que ficar comparando, né, com a amiga, com a irmã, com quem quer que seja, também, assim, não é justo, né, com a própria paciente, né? Eu acho que não é para ser assim, mas acontece, né? Mas vocês têm uma meta quando, então, é só material feminino, só os óvulos que vão ser coletados. Vocês têm uma meta de número de óvulos? Sim, existe isso num capítulo de quantos óvulos, né? Existe
um cálculo, né, que foi feito, é um software, né, baseado em estatísticas, quantos óvulos a mulher precisa ter de acordo com a idade para que ela tenha um X de chance futura, né? Então, por exemplo, uma menina que está ali até os seus 35 anos, né, algo entre 10 e 20 óvulos, né, nessa média de 15 óvulos, a gente já sabe que ela vai ter em torno de uns 75%, né, é uma ótima taxa, mas é 75, não é 100, né, a ideia é quanto mais óvulos, melhor, mas mesmo assim, mesmo tendo, vamos supor aí, 50 óvulos, a gente jamais pode dar 100%, porque isso não existe. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, se alguém te falou que é certeza, que é 100%, que vai dar certo, não volta. Eu falei, você pode até não ficar aqui, mas foge, porque isso não existe isso, né? Isso não existe, ninguém pode dar essa certeza, porque ela não existe, né? É que às vezes é duro não ter essa certeza, né? Mas não existe certeza. Vai encontrar na medicina, não vai encontrar certeza de nada. E nessa área principalmente, né? E pra gente também, né? Pra gente é complicado, mas os resultados melhoraram muito, né? A gente tem hoje em dia, né, a seleção embrionária com realmente taxas de transferência de um embrião, um blastocisto, incríveis quando a gente compara com 2003, 2006, né, naquela época. Então vamos lá, pensar no material feminino, que são os óvulos. O material masculino são os espermatozoides. É comum o congelamento de espermatozoides também, é muito mais comum o material feminino por conta da idade, cada ano vai contar ali muito para a possibilidade gestacional, né? Enfim, daquilo virar junto com o masculino um embriãozinho. É possível congelar, tem casos, às vezes vai fazer um tratamento, né, contra o câncer, por exemplo, precisa congelar o material masculino, mas muito mais congelar uma só das partes é a feminina, né? Sim, porque o homem, como você mesma disse, né, a gente tem algumas indicações. Então, por exemplo, vai fazer um tratamento oncológico, uma cirurgia oncológica, principalmente câncer de testículo, né? Esse homem, que geralmente é um adolescente, né, é muito comum pegar adolescentes, ele deve ser encaminhado para congelar sêmen antes da cirurgia, antes do tratamento. Isso, infelizmente, nem sempre é feito. Em alguns casos, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de varicocele muito grave e ele já tem uma baixa contagem. Também é um caso que é uma indicação você fazer um congelamento antes, porque existe a possibilidade de você não ter o sucesso e você depois não ter mais espermatozoides. Você vai ter, por exemplo, uma vasectomia. Isso é bem legal, porque hoje em dia a gente sempre, quando o homem vai fazer vasectomia, gente, parece até meio ilógico, mas eu vou fazer vasectomia. Mas tem muita lógica. Conversa com ele, fala, olha, tá bom, os urologistas, né, mais antenados, mais modernos, eles já falam, não quer congelar antes? Porque assim, quem não conhece, pelo menos, sei lá, 3, 4 homens, né, que se casaram novamente com mulheres mais jovens e quiseram ter filhos, né? Então, assim, todo mundo acho que conhece alguém, né? E se ele tiver feito a vasectomia, ele pode, sim, fazer a fertilização, mas daí tem que fazer uma punção testicular, nem sempre os espermatozoides estão com a mesma qualidade, então é muito mais fácil, muito mais em conta, né, em todos os sentidos físicos, né, não precisa fazer uma cirurgia, os gastos, ele deixar o sêmen congelado antes, né, e congelar sêmen é muito fácil, né? Imagina, é só você... Comparado com o processo feminino, meu Deus! Não, é meu Deus mesmo. É muito fácil, é muito fácil. Então, assim, por que não, né? E os custos também não são tão elevados, né? Então, existem essas situações. Pela idade é muito raro, tá? O homem... Mesmo porque... quase que não precisa mesmo, né? A idade do homem, óbvio, ela diminui a qualidade com o passar do tempo, principalmente acima dos 50 anos, alguns estudos 45, né? Mas não é tão significativo, principalmente na questão cromossômica, assim como na mulher, né? Então, as principais indicações são essas, né, que a gente conversou. Legal. É possível, eu sei que o mais... aumenta a probabilidade, aumenta muito a probabilidade. O que dá mais eficácia no tratamento é quando você já tem o embrião congelado.
é isso mesmo. É possível que um casal congele esses embriões e depois, não é o que a gente deseja, mas às vezes há a dissolução desse casamento. E é possível que uma das partes, a mulher, né, fique com esse material, já que o material dela é o que mais importa ali naquele momento, que depende mais da idade, né? Às vezes o casal... Eu conheço pessoas que fizeram isso. E aí a minha pergunta é possível deixar só para parte feminina, né, desse material, esses embriõezinhos? Olha, essa pergunta ela é incrível, porque essa é uma situação que a experiência, a vida me mudou demais, né? Porque como você mesma falou, uma questão são chances de dar certo, né, pelos estudos, pela ciência. Você obviamente já tem o embrião, você pode dar uma chance real, uma estatística real, você já tem ele, por exemplo, biopsiado. Obviamente, você tem muito mais certezas do que um óvulo congelado. Mas existe esse porém. A partir do momento que você fertilizou aquele óvulo, a não ser que seja um sêmen de doador, de banco de óvulos, né? Você tem aquele vínculo eterno e você não pode tomar nenhuma decisão isolada. Então, todas as decisões, a partir do momento que você fertilizou com o espermatozoide do seu parceiro, tem que ser em conjunto. E essa autonomia, né, da mulher com óvulo e com embrião, ela é completamente diferente, né? Então, eu já passei por situações muito, muito difíceis, porque uma delas, que é muito comum, né, são pacientes oncológicas, né, principalmente câncer de mama. Provavelmente você já entrevistou vários médicos que tratam de câncer de mama e uma das maiores estatísticas de divórcio são após tratamento e diagnóstico, né, de câncer de mama, infelizmente. Então, uma das principais indicações, a gente congela antes de tratamento de câncer de mama para mulheres jovens, ou que ainda não tiveram filhos, ou que ainda não tem certeza, né, a prole constituída. Então, eu tive situações no quais a gente congelou o embrião, porque tinha baixa reserva, já estava mais velha. Outra coisa também é isso. Hoje em dia, se você tem uma menina jovem, né, até os 35, 37, meio que não precisa mais pensar em embrião, tá? O óvulo é jovem, a técnica melhorou muito, então os resultados são tão semelhantes que, por todas essas razões de autonomia, né, não vale a pena você congelar embrião. Mas algumas mulheres com 40 ou mais de 40 ainda existe, né, essa necessidade, às vezes, você discutir as chances, porque com o embrião é melhor, né? Mas, nesses casos, né, o que aconteceu, né? Ela fez o tratamento, né, depois acabou se divorciando, entrou na menopausa, que já estava, né, perto, e depois do tratamento ainda mais, e jamais pôde usar esses embriões. Alguns outros casos de pacientes que se divorciaram, né, então, e também próximo ali dos 40 em diante, né, então, alguns casos, assim, até que eu conheço e trato essas mulheres até hoje, muito triste, porque a gente tava ali com os embriões e foi tão difícil, sabe? Porque às vezes é muito difícil, às vezes é o que você falou, são 6, 7, 8. Então a gente tem aquele embrião, mas daí ela se divorciou. E o ex-parceiro, né, se ele não autorizar, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E daí, nesse caso, realmente acaba que o embrião não pode ser transferido. Então, mas ele pode ser doado. Também não, né? Só com a anuência dos dois, exato, então, né? E daí... Dá pra conversar e pedir, mas normalmente se o casamento dissolveu, se não concedeu essa possibilidade antes, não vai conceder depois do fim do casamento. Não, a maioria dos casos existe, né? Até as mulheres entraram em contato, pediram mais de uma vez, né? A gente até tentou conversar, mas assim... Não tem o que fazer. É o direito da pessoa, né? E dá para entender os dois lados também, né? Então, por isso que embrião, a vida me mudou muito em relação a isso, sabe? Então, eu sempre converso exatamente em relação a isso. Eu conto alguns casos. Eu gosto muito na hora que eu vou examinar a paciente, quando eu sinto esse tipo de situação, perguntar só para ela, sabe? Olha, como que tá, né, o teu relacionamento? Realmente, né? A gente nunca tem certeza. Mas assim,
tá legal, né? Você gostaria mesmo que fosse o pai dos seus filhos, porque às vezes no íntimo ela me dá algumas dicas, né? Então, nem que seja direto, mas a gente sente, né? Então, eu também gosto de conversar, às vezes em particular, né, com a paciente, porque depois que você fertilizou, não tem o que fazer, né? Óbvio, depois pode usar banco de óvulos, né? Banco de sêmen, né? Ser mãe, pai, hoje em dia, com raras exceções, a gente, com a medicina reprodutiva, não alcança. Alguns casos, infelizmente, não. Mas se a gente, né, partir para todas essas formas de tratamento, sim. Mas são situações que a gente, muitas vezes, quando a gente é mais jovem, não viveu, a gente não pensa. Então, isso é algo que eu mudei. Né, eu mudei, e mudei também em relação à quantidade de embriões, né, porque todo mundo fica, eu quero muitos embriões, mas como melhorou muito, gente, não precisa, sabe, e você não saber o que você vai fazer com o seu embrião, é difícil, não é uma situação, e olha que eu sou uma cientista, eu lido com essa ciência, mas assim, nem sempre é uma decisão tão fácil, sabe, então tem que pensar nisso também, eu gosto de discutir isso na consulta, colocar todas as situações, porque depois que a gente já tá nela é mais complicado, né, mas preparar e às vezes você nem pensou nisso, né. É que tem as questões de ética, né, estão muito relacionadas à questão da reprodução humana, Sim. Da reprodução assistida, né, com relação a essa questão da burocracia, o que pode descartar, doar, usar, né, então tá muito, você precisa saber, e por isso que as clínicas são tão rigorosas, Sim. por isso que vocês são tão cobrados também. Bastante. Né? Tem que ser, né? Tudo isso tem que mostrar, tem que ser transparente, né? E ao mesmo tempo, os laboratórios têm muita informação que muitas delas nem podem ser passadas adiante, né? Então, se pode ou não pode escolher o sexo do bebê, se pode ou não pode escolher determinada, enfim, característica que é possível saber ali através de um exame que se faça ainda no embriãozinho. Tudo isso, então, são muitas horas de conversa em consulta para que esse casal, essa pessoa, essa mulher possa ter certeza daquilo que vai fazer também, o que espera, né? Quais são as decisões? Você falou da quantidade de embriões. Você só quer ter um filho. Exato. Para que você vai ter 10 embriões, né? Porque depois você vai ter que saber o que fazer com os 9 que você vai engravidar. Só precisa de um para engravidar, nem sempre. Mas às vezes sim. Imagina, você vai ter 9 ali. Né? Então são decisões difíceis que vêm depois, né? Não, com certeza. Então, assim, e a ética, ela envolve, obviamente, seguir todas essas normas rigorosas e também você individualizar cada ser humano de acordo com as crenças filosóficas, religiosas, espirituais, né, e a gente tem que respeitar, né, então isso também tem que fazer parte, né, independente do que a ciência diga, né, a gente tem que ter isso também em mente, né, você tem que ouvir o paciente, então eu gosto sempre de ouvir, entender e sempre respeitar, né, na medida do possível, se for ético, né, a vontade desse casal também, né. Muito legal. Você falou que tem as exceções, claro, mas hoje está muito avançado e aí é possível entregar ali o resultado, né? E pouco se fala da doação do embrião, né? Então, de ter ali o embrião que ele não conhece, não sabe quem são as partes, que não vai saber, claro, mas fala-se muito de adoção já do nascido. E fala-se muito pouco da adoção de embriãozinho também, né? A adoção de embriões, ela ainda é bem pouco divulgada e ela realmente é muito rara, né? Então, a gente tem, né? Mas são poucos os casais, né, que doam. E também ela segue todas as normas de idade, né? De doenças, sorologias pela Anvisa. Então, tudo da mesma forma, né? Então, também nem sempre a gente, né, tem os critérios necessários para a doação de embriões. Mas ela é uma técnica que, se a gente conseguisse, né, divulgar, ajudaria muita gente, né, porque a gente tem realmente uma gama de casais que precisariam, né, e que
fariam o tratamento, mas a gente não tem disponível. Então, essa conscientização, ela é muito mais para as pessoas que têm embriões congelados e já eles não vão ser mais utilizados e saber o que fazer, porque o que é mais, me corrija se eu estiver errada, mas acho que o mais comum é o descarte. Quais são as possibilidades? Então, o descarte, assim, que, na verdade, é o descongelamento, né? Acho que o termo é mais... O descongelamento dos embriões é uma possibilidade, mas pode fazer esse descongelamento só depois de 3 anos, né? Do embrião congelado, e tem que ter todos os documentos pelo casal, todas aquelas normas. A maioria, na verdade, não é nem do descongelamento, a maioria é que desaparece mesmo, né? Então, a gente acaba não tendo mais contato, né? E daí você não... Obviamente, você não pode doar de jeito nenhum, né? E descongelar, apesar da lei, se fizer tantos anos, você não conseguir contato, permitir, a gente não faz, né? Porque vai que, né, o casal, né? Então, a maioria, sim. E a outra é doar. São essas 3. Estudos, né? Existiam, né, essa teoria, estudo de célula-tronco, mas assim, é realmente em questão ética bem complicado, então são poucos os centros que têm essa permissão, né, então não é tão fácil, eu quero doar para pesquisa, não é bem assim, sabe, então também é bem rigoroso, né, essa normatização. Eu né? entendo que não é nada que ocupe muito espaço em volume, assim, né, do quanto ocupa ali de espaço, mas imagina o casal que sumiu, o dono daquele material que sumiu, porque isso tem um custo. Sim. Tem um custo anual. Que isso que normalmente a taxa é anual mesmo, né? É anual. Existe um custo, você não pode simplesmente sumir. Existe um material ali que é teu, né? Então, isso é o mais frequente, assim, né? Então... Que dó, né? Porque podia, se isso não vai mais... não faz mais sentido ali pra você, tem tanta gente que gostaria, né, de receber. Muita gente. Eu tive alguns tratamentos de doação de embriões muito bem sucedidos. Te deixa feliz? Sabe? Quando tem um caso que é menos comum de acontecer e ele conta que é um presente, às vezes, para as clínicas, né? Quando o casal decide doar, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente fica... Porque, assim, a gente sabe que isso é uma prova, né, muito grande, né, de compaixão, de dedicação ao próximo, né, daquele casal, e a gente sabe quantas pessoas precisam, né, então, muitas vezes a gente tem essa procura, mas a gente não tem um embrião, não tem o que fazer, né, exato. Para quem quiser comprar o teu livro, A Espera, o Guia Definitivo para a Saúde Reprodutiva e Sucesso da Gestação, como que faz? Na Amazon tem um link, sempre tá lá no meu Instagram, o link, mas na Amazon ele tá disponível e em várias livrarias, né? Livraria da Vila, a Livraria Travessa, onde a gente fez o lançamento no Shopping Guatemi, tem muitas livrarias e na Amazon ele tá disponível. E tem também o digital, né? O e-book. Então tem também e disponível também para que a pessoa possa acessar. Eu gosto muito de livro nesse formato, como um guia mesmo, né? Sim. Porque aí não é uma linguagem que dificulta, não é uma linguagem que é só para médico, só para especialista, é para o público em geral, e cada vez pessoas mais jovens devem ler o livro, né? Porque conscientização, isso mesmo. Aí tem até um mitos e verdades no final, legal. Que é bem legal, sabe? A gente colocou um capítulo de mitos, aquelas perguntas mais frequentes, né? Mitos e verdades, assim. Então, acho que é esse daí, ó. Legal, tem muita coisa legal. A infertilidade está relacionada à performance sexual. Outro, útero retrovertido dificulta a gravidez. 2 mitos, tá? Só para adiantar aqui. Exato. Então, e são perguntas tão frequentes e que a gente ouve no dia a dia que a gente colocou aí também, sabe? Então, é isso, é para ser acessível para todos, né, Denise? Não é para dificultar a informação, é para facilitar a informação. Tem uma outra aqui que eu acho legal da gente falar. Se sou uma pessoa saudável, posso evitar que meus óvulos envelheçam.
Não pode. É, isso hoje em dia, né? A mulher moderna, né, gente? A mulher moderna é uma dificuldade. Porque, assim, eu tenho meninas, né, de 45, 50, que realmente, né, você vê aquela menina, ela tá no auge do relacionamento, no auge do trabalho, no auge do bem-estar com ela mesmo, né? De todos os fatores. Mas isso não tem nada a ver com o ovário, sabe? É muito difícil delas entenderem isso, porque realmente é injusto, né? Mas é a biologia, sabe? Não tem o que fazer. É óbvio, uma menina que se cuidou, né? Que não tem nenhum problema de saúde, a vida inteira nunca bebeu, nunca fumou, não usou drogas, ela vai ter uma gestação muito melhor, isso sim, né? Um exemplo é a Cláudia Raia, ela mereceu aquela gravidez maravilhosa que ela teve, ela plantou aquilo, a vida inteira a Cláudia Raia se cuidou, ela é uma mulher totalmente saudável, ela estava com 55 na época. Uma menina. É uma menina, né? Então ela teve aquela gravidez, né? Mas a outra coisa é a reserva ovariana, né? Então longevidade na vida não é igual a longevidade reprodutiva, né? Elas não são sinônimos, né? E outra verdade também que eu sempre falo é democrático. Se tem uma coisa no mundo que é democrático, gente, é isso. É igual para todas as mulheres, né? Ela não tem exceções. É o tempo, é a idade e o que a gente precisa realmente fazer é se conscientizar na hora certa, né? É pensar em tomar uma atitude na hora certa. Não adianta se apegar nas exceções, tá? Exato. Não adianta elas acontecem. Eu também acredito em milagres. As exceções acontecem, mas não se apegue a elas. Vai se informar, vai tomar as atitudes que tem que tomar, né? Vai fazer o que tem que ser feito. A própria Cláudia Raia, mas e a Cláudia Raia? Gente, a Cláudia Raia, todo mundo conhece a Cláudia Raia, por quê? Porque ela é uma exceção, ela não é a regra, né? A regra não é ser a Cláudia Raia, né? Então, e a gente gosta das exceções, né? Então, para que a gente se apegar ao 99% se a gente pode se apegar ao 1%, isso, né? Acontece. Sim, mas se informe, né? Então, vai lá, lê o guia definitivo para saúde reprodutiva e sucesso da gestação, vai te ajudar. Doutora, obrigada por você ter vindo aqui hoje, engrandeceu demais o meu videocast, que você possa estar sempre comigo. Te levo para onde eu for, porque eu quero continuar batendo esse papo de saúde, vida, mulher moderna, sua alegria, sua energia. Muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, é recíproco todo esse carinho. E aí, o que eu escrevi aí, a gente tá junto, né? Nós estamos juntas na nossa vida, na nossa carreira, e todas as suas conquistas eu sempre acompanho e acompanharei com muito prazer e fico feliz com todo o seu sucesso. Vira e mexe, aparece uma fotinho lá de uma lembrança. O dia que eu fui receber o prêmio Personalidade de Destaque 2019, eu fui depois de uma entrevista nossa. É verdade. Então lembro lá, até tava com a mesma roupinha. Lembro disso, vira e mexe, essas imagens vão aparecendo lá, né? Que elas fazem parte da minha história, da minha trajetória. Isso é muito legal. Tem, né? Uma do meio do Covid, que daí a gente tirou uma foto, uma longe, em cada lado. Né? Eu olhei aquela foto e falei, gente, mas por que a gente tá tão longe? Daí eu lembrei, não podia, era o isolamento, era o Covid. E eu mesmo depois que voltei a trabalhar, claro, né? Imagina, eu tive o Lucas em junho de 2020. Aliás, o Lucas é do dia 18 de junho. Esse foi o dia, até aquele momento, né, com o maior número de casos confirmados de Covid até então. Foi o dia do parto do Lucas. Depois, claro, essa marca, infelizmente, foi ultrapassada, né? Então, a situação ficou muito ruim. E eu tive muito medo. Porque grávida, era grupo de risco. A gente não tinha muita informação. Só para você ter uma ideia, eu sou muito apegada à minha família. E eu fiquei, acho que 1 mês e meio, 2 meses sem ver a minha mãe. Eu estava em casa, eu e meu marido, em casa. E ela também, na casa dela. Então ninguém tinha contato com ninguém. Não fazia sentido a gente não se ver. A gente podia se ver, mas a informação ali, era tudo tão novo que eu não me sentia segura para vê-la, né? Ninguém sabia então, nada. Então, não sabia. Né? Mesmo depois tendo voltei a trabalhar em dezembro do mesmo ano, porém, só depois tive Covid, voltei a apresentar em fevereiro. Eu tinha muito medo, porque o Lucas estava com
7, 8 meses, mamava ainda. Eu tinha muito medo de estar na rua entrevistando sempre médicos, Sim, né? Então, assim, exato. a vida de vocês estava muito mais liberada do que a minha, porque vocês, pela função, vocês precisavam desse contato maior com as outras pessoas. Eu trabalhei a pandemia inteira. Eu não parei nem um dia. Eu tinha muito medo. Então, até essa foto era muito até uma coisa minha de... eu chego em casa, depois eu tenho que ver o Lucas e a gente vai bater papo aqui uma outra hora sobre isso, falar dos efeitos da pandemia, mas por muitos meses eu chegava em casa, até hoje eu chego em casa e eu priorizo tomar um banho, né? Mas eu lavava os cabelos todos os dias. E esse cabelo, né? Essa quantidade de 3 cabeças que tem aqui, cabelo para 3 pessoas, eu lavava. Então, assim, isso também me estressou muito, né, na época. Sim. Mas é muito legal falar disso, falar que nem faz tanto tempo assim, mas parece até que... Parece muito, né? Faz muito tempo já, né? E que graças a Deus que as coisas voltaram e que a gente pôde se ver de novo e não ficar só com aquela imagem daquela foto tão distante, né? Mas de fato, eu tenho uma série delas, imagina. Eu demorei um tempo até ganhar confiança em retomar esse contato, né? Um pouco mais próximo, nem que fosse para uma foto, né? Mas foi uma fase aí também. Sim, uma delas. E tá marcado aí, uma fase que tá marcada, mas é muito legal receber essas lembranças que as redes sociais vão trazendo, né? Instagram, Facebook. E vou datar 2024, tá? Porque daqui 10 anos esse material vai continuar lá. Exato. E a gente vai rever e vai falar, a gente continua juntas. Com certeza. Pode ser um outro projeto, um outro lugar, a gente vai continuar se encontrando e falando sobre saúde, vida moderna, vida da mulher. Eu adoro te acompanhar. Porque você é muito alegre, positiva, pra cima, trabalha, tem uma filha maravilhosa. Eu adoro a Helena. Eu adoro a Helena. Uma hora você traz ela aqui pra ela quer te conhecer, porque ela adora que você fale dela, né? Ela ama, desde pequenininha, né? Helena, um beijo pra você, minha querida. Tô louca pra conhecer você também. Uma princesa, né? Ela é uma boneca. Ela é. E se você quer acompanhar a doutora, caso você ainda não a acompanhe, @PaulaFeedback. @PaulaFeedback do jeitinho que tá escrito aqui na sua tela. E é muito legal ter você comigo em mais uma jornada aqui, doutora. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Quero aproveitar esse finalzinho, agradecer a Fisiolook, a clínica de fisioterapia aqui de São Paulo. Tem tudo que se faz em fisioterapia, tem lá RPG, pilates, acupuntura, reabilitação ortopédica, neurológica. Vai lá, liga para marcar a sua avaliação. Eu sei que a avaliação é de graça, viu? Então vai lá bater esse papo com o fisioterapeuta e se você tiver a oportunidade de conhecer o Dr. Daniel, você manda um beijo para ele, que é meu irmão queridíssimo, tá? Você vai adorar conhecê-lo. O telefone é 11 2193 3583. 11 2193 3583. Esse é o telefone que você pode ou ligar, o jeito mais antigo, né? Mas você pode ligar, que eu também gosto de ligar, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, é o mesmo número. O Instagram é @Fisiolook e o site é www.fisiolook.com.br. Também, se você está procurando uma farmácia de manipulação, eu tenho uma para recomendar para você, tá? Trabalham com responsabilidade, seriedade, 20 anos aí de mercado, é a Empório Magistral. Você também envia lá, pede seu orçamento no telefone que é o WhatsApp 11 5089 5123. 5089 5123 é 0 operadora 11 @Empório Magistral lá no Instagram e www.emporiomagistral.com.br. Esses são os meus recados. Se você tem uma empresa, tem uma história, você quer patrocinar, você quer contar sua história aqui para mim no Diálogo 360, você entra em contato através do nosso e-mail, diálogo360podcast@gmail.com. Também no @Denise Luque, lá no Instagram, e esse é o canal do YouTube que você acompanha tudo, é o meu canal, Denise Luque. Se inscreva, deixe seu comentário, ative as notificações, interaja conosco, porque esse é o jeito que a plataforma entende que você quer ser notificado, você gosta desse conteúdo, eles vão te avisar, tá? Obrigada por essa jornada aqui comigo, fiquem bem, se cuidem,
aqui dos recados de saúde, mulher, vida moderna, os casais, né? Obrigada por acompanharem. A gente se vê no próximo episódio. Esse é o Diálogo 360, porque a vida é feita de diálogos e conexão. Até o próximo. Tchau.